Olá, seja bem-vindo a mais um Conficast, o podcast da Confidere Imóveis. E hoje trouxe para vocês uma convidada super especial para falar de um assunto que é tendências no mercado imobiliário na questão da arquitetura. Laís Santana, muito obrigado por aceitar o meu convite de participar do nosso Conficast e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui. E vamos explorar esse mundo de arquitetura, né? Por favor, temos muitos assuntos e muitas curiosidades aqui para passar para... Eu também estou muito curioso com o assunto que a gente vai falar hoje e com certeza as pessoas que estão nos assistindo. Laís, tendências do mercado imobiliário na questão da arquitetura. O que hoje, você que está dentro desse mundo, diz para... O que está em alta, o que está mais sendo usado, o que fica melhor no mercado, enfim, explica para a gente quais são as tendências hoje no mercado imobiliário. Certo. Na arquitetura, né? No início do mês eu fui numa feira em São Paulo, a Expo Revestir, conhecida no mundo todo. E lá a gente notou o uso das muitas formas orgânicas, né? Das curvas, bastante cores em metais, assim, torneiras. Eu vejo que o pessoal está usando essa forma... O que é forma orgânica? Ela explica porque, assim, muitas pessoas... Está em alta essa palavra, está sendo usada em todos os lugares, mas a maioria das pessoas não sabe o que é forma orgânica. São as curvas. Um lado não é igual ao outro. Entendi. Formas irregulares, então. Formas irregulares, exatamente. Então, basicamente são as curvas. Puxa para o lado natural. Lado seja, o natural não tem muito formato específico. Exatamente. Falando em natural, também temos o uso das pedras naturais, dos materiais naturais, sim. Lâmina natural, madeira natural. Então, isso está vindo com tudo também, além das cores e da forma orgânica. Tá. Antes, então, da forma orgânica, a gente utilizava a forma sintética, pode-se falar assim? Retilínea. Retilínea. Que era retas. Isso, que é o moderno. Hoje, muita gente confunde o moderno com o contemporâneo. Uhum. São coisas totalmente opostas. E, principalmente, no nosso mercado, a gente fala muito o que é moderno e o que é contemporâneo. Uhum. Eu vou até... Hoje, nosso dialeto aqui do mercado imobiliário, pelo menos da nossa região, existem dois perfis, pelo menos os principais, que são o neoclássico, clássico e o contemporâneo. Tá? Tem o moderno, então, o moderno e o contemporâneo não são iguais. Não que muita gente confunde também. Muita gente confunde. O que é o moderno? O moderno veio das formas retilíneas e o uso do material do vidro, do concreto aparente e do metal. Vidro, metal e concreto aparente. Vidro, metal e concreto. Exatamente. Esse é o moderno junto com as formas retas, né? Certo. E o contemporâneo, totalmente o oposto. São as curvas e a mescla dos estilos. O que é o estilo? O estilo emprega muita coisa. Vou dar um exemplo de tecido, por exemplo. O uso do bouclé com o linho, a mescla desses dois tecidos. Vou jogar um sofá no bouclé e uma poltrona no linho. Entendi. Então, a mescla desses tecidos está dentro do contemporâneo. Do contemporâneo? Do contemporâneo, sim. Eu podia jurar que era o moderno. Porque quando a gente mistura coisas, a gente fala que é moderno, né? Não, é o contemporâneo. É o contemporâneo. Junto com as formas orgânicas, com as curvas. Que legal. Espero ter ficado claro para vocês. Então, recapitulando. O moderno é linhas retas, exato, né, retilíneas, e o contemporâneo é a mescla entre essas duas realidades, um pouco do orgânico com a mescla dos estilos e as curvas. Muito legal entender. Tá, e a questão dos materiais, tipos de materiais orgânicos que eles estão usando hoje. Eu falo porque assim, você trabalha muito para as construtoras. Sim. Né? Então, as construtoras, o que elas exploram muito na mobília? Né? Hoje em Itapema, os empreendimentos eles são entregues já com toda a área de lazer mobiliada, equipada e decorada e o hall de entrada. São os dois principais locais que a construtora mobília, porque o restante do prédio geralmente é os apartamentos e cada um mobília o seu apartamento. Exato. Né? E eu vejo que as construtoras, existe uma disputa, uma concorrência de quem vai fazer algo mais bonito que a outra. Exato. Né? Ou seja, acho que é um local que eles querem impactar, principalmente o hall de entrada. Exato. O que as construtoras hoje elas prezam? Tem construtora que preza por móveis assinados, que vem pro alto luxo. Hoje a gente tem o alto padrão, na nossa cidade, e o alto luxo. O alto padrão é a qualidade e o conforto, né? A beleza, claro, não, né? Isso nem entra, é óbvio. Por quê? Porque as consultoras querem impactar. Vou vender um apartamento, a primeira coisa que o cliente vai ver é a fachada do prédio e o hall de entrada. Exatamente. Ponto. Impactou. Entrou no lazer, Também, um show. Outra é um show. É um show. Então, hoje a gente trabalha com o alto luxo e o alto padrão. Como eu havia dito, o alto padrão é a qualidade, o conforto e a beleza. O alto luxo já entra
peças assinadas, exclusivas. O que é o exclusivo? O que ninguém ou quase ninguém tem. Ou seja, o luxo, o que é o luxo? É o que é exclusivo. O que é exclusivo. Ou que é o único, ou que pelo menos tem poucos. Exatamente. É o que a gente... Ou seja, então assim, na arquitetura, né, a gente brinca que o céu é o limite. O céu você pode pegar o mesmo tapete, até parecido, né, não desmerecendo uma assinatura, longe disso, mas parecido um tapete de uma loja, né, bem conceituada, e um tapete de uma, sei lá, de um artista, uma assinatura. Assinado, né? igual uma obra de arte. Igual uma obra de arte. Esse entra no alto luxo. Exatamente. Tá, legal. Exatamente. E Laís, e as cores que estão sendo usadas? Porque assim, a gente passou por uma... Eu vejo que, como eu estou há muito tempo no mercado imobiliário, eu acompanhei as mudanças nas cores das mobílias, enfim, dos cenários que a gente encontra, tanto nas áreas comuns de um empreendimento, como na área interna de um apartamento, né? E a gente passou por exemplo, o preto e o dourado, que puxava muito pelo clássico, né? Remetia, acho que a questão do luxo, né? Depois a gente foi pro cinza com madeira, né? Que todo mundo colocava cinza e madeira, né? Explica um pouquinho dessas tendências do mercado imobiliário aqui, que você participou. Então, quando a gente fala em empreendimentos imobiliários da região, que são os prédios, né, da nossa região, a gente ousa um pouco nas cores. Por quê? Porque o cliente não vai estar lá 100% do tempo, né? Certo. Então, esporadicamente aluga o salão de festa para um evento. Então, a gente brinca com as cores nesses espaços, nessas áreas comuns dos edifícios. Verde, amarelo, azul. Até porque tem espaço. Tem espaço. Né? Tem que cuidar muito isso. Tem muita gente que quer comprar um apartamento pequeno e colocar certas cores que vão até deixar menor ainda. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que o preto, o chumbo, o cinza escuro, né? Eles diminuem bastante o espaço. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento pequeno e eu gosto muito do preto. Eu utilizei o preto na mobília. Eu tenho que dar um contraste em alguns pontos. Talvez uma cortina branca, ou um uso de um metal cromado, ou até um dourado, algo assim que vai destacar um pouco e dar esse contraste no preto, porque o preto realmente ele fecha o ambiente. Aí o uso dos espelhos também é bem importante, e iluminação. Legal. A iluminação é a chave no projeto. Ou seja, se eu tenho um apartamento pequeno, que hoje a gente tem aqui no mercado imobiliário, tá chegando forte a questão dos flats, dos lofts, dos escritórios, dos offices, né? São aí apartamentos, imóveis na faixa de metragem, né? Falando 30 metros, 40 metros, ou seja, ambientes menores. Então eu consigo sim fazer uma mobília escura, um cinza chumbo, um preto, num loft, por exemplo, desde que eu use questão do espelho, que amplia o ambiente, iluminação. A iluminação é a chave no projeto. Espelho, iluminação e também a mescla de texturas, né? Usar um revestimento diferente, um tom de cortina diferente. Legal. Ou uma persiana, isso vai... Legal. Vai trazer. Porque a pessoa tem a crença que o branco ele amplia, e é verdade, né? O branco ele amplia e o preto encolhe o ambiente. Ele diminui. Né? Diminui. Exato. Mas tem como fazer. Tem como. Laís, eu comprei um apartamento pequeno, mas eu amo preto. Não, tem como fazer sim. Certo. Só vamos usar alguns materiais diferentes para compor esse ambiente. Legal. E a questão do nude, do clean, que foi também uma tendência que não vejo mais o pessoal falando do clean, do nude tão em alta mais. Foi uma tendência, o cinza cristal, uma tendência fortíssima. O bege também foi uma tendência fortíssima, mas nunca sai. Nunca sai, né? Nunca sai. São gostos e gostos, né? Tem clientes que gostam de muito verde. Por exemplo, Laís, eu quero uma cozinha verde, gente. Aí eu falo para os meus clientes, vamos optar por um sofá, talvez? Uma poltrona? Um móvel solto, vamos colocar. Móvel solto, porque se tu vai morar no apartamento, se daqui 1 ano e meio, 2, tu enjoar da cor... Mais fácil trocar um sofá do que uma cozinha. Exatamente. Mais fácil e mais barato também, sim, né? Verdade. Tu trocar um sofá, uma poltrona, do que todo o móvel da tua cozinha, por exemplo. E a questão do clean? Eu pergunto porque assim, nós estamos numa fase, eu e minha esposa, de mobiliar um apartamento e ela quer tudo clean, tudo clarinho, né? E a briga nossa, a briga do lado bom, né? Eu, na verdade, só concordo no final. Que colocar alguns pontos com cores. Sim. Certo? O que você aconselharia, já pegando de uma consultoria tua aqui no nosso podcast? O apartamento claro, o que você exploraria? Talvez uma decoração, talvez uma cortina ou mesmo um móvel solto? Eu exploraria os móveis soltos. Um sofá, uma poltrona, um tapete. Tá. Decorações, entendi. Almofadas, até a cadeira de jantar também, uma ótima opção.
Entendi. No couro, caramelo tá super Móveis alto. menores, vamos colocar assim. Móveis menores. Não uma mesa no meio da sala vai destonar demais, né? Não, Talvez os detalhes. demais, exatamente. Tá, legal. Então, o clean, o preto também nunca sai de moda. Não, Né? preto Eu acho nunca que sai. essas cores, elas são... Né? Porque o preto, ele remete à elegância, né? É. Ele vem da nobreza. E tanto o clássico como o contemporâneo ou moderno utiliza preto. Utiliza o A preto. gente vê nas obras aqui em Itapema, em Balneário Camboriú, em Porto Belo, que eles utilizam o preto tanto no clássico, que eles jogam talvez um dourado junto, né? Como no moderno, contemporâneo, que também tem muitas... utiliza muito a cor preta. Exatamente. Né? E também o cromado, tem todas essas... O cromado né? tá bastante em alta também. Na feira a gente viu bastante. Antigamente a gente usava muita serralheria dourada, né? Metais dourados, metais em preto. Hoje o cromado sempre teve, né? Sempre teve o cromado e ele tá voltando com tudo. Com tudo, né? O dourado até ficou um pouquinho de lado, tá mais Ficou o cromado, um pouquinho de lado, né? exato. Sempre que a gente vê apartamento todos os dias, né? As construtoras, elas fazem showroom para poder vender as outras unidades do prédio e a gente vê que o cromado tá muito em alta. Mais até que o próprio dourado. Mais né? que o sempre dourado. foi que remeteu mais luxo, né? Nos apartamentos. Exatamente. É isso. E vamos colocar a questão de iluminação. Você falou dos ambientes com iluminação, tá? O que tem de tendência na iluminação? Eu já posso te adiantar que eu reformei meu escritório e o meu escritório tinha papel de parede, arabesco, tinha luz de cristal, tinha as cadeiras com quadro com moldura e eu fui me sentindo que eu tava ficando fora do mercado. Não tava tão legal. E eu mudei o escritório para linhas retas, né? Que é a parte do moderno. Né, cores assim, também utilizei o preto no meu escritório, aqui nesse ambiente a gente tem a mesa preta e tal, espelhos, como você falou, então a gente seguiu essa tendência, mas eu vi que a gente saiu do cristal e foi pro LED, na questão de iluminação. Sim. Trilho de LED, croica de LED, pendente com LED, o cristal ele tá morrendo no mercado imobiliário ou não? Então, o cristal... Quando a gente fala cristal, a gente pensa naquela pecinha pequenininha que parece uma miçanga, né? Que é o mais comum, que é o mais barato, digamos, entre aspas. Esse tá caindo. Tá. Esse não vem... São as pedrinhas que vão emendando lá e vão fazendo exatamente. os lustres. Tá. Só que também existe cristais como o selenita, por exemplo. Tu olha, é uma pedra, mas ela é um cristal e ela é caríssima. Há quem acredite, né, que o significado da selenita é de purificação de ambiente, que traz paz para o ambiente, né? Toda aquela harmonia e tudo mais. Hoje, se tu for comprar uma arandela de selenita ou um pendente de selenita, é caríssimo. E está super em alta também. Ela é uma pedra maior. Uma pedra maior? Tá, eu vi acho que uns lustres com uma pedra são mais E retangulares. também, exato. E também tem o uso que estão se usando bastante a pedra natural nos pendentes, nos lustres. E tá bastante alta, como eu falei antes dos materiais naturais. Entendi. Até na própria iluminação dos luzes, pedra natural também está sendo utilizado. Bastante. Claro que deve encarecer um pouco, ou não? Super, encarece, né? claro. Tudo que é natural é mais caro. Ou seja, essa tendência orgânica ela também vem para mexer um pouco no bolso do cliente. Sim. Né? Mas com certeza fica muito bonito. Exatamente. E o LED nunca vai sair de... Nunca vai sair de moda. De acho moda, que ele veio, né? Na verdade, acho que ele veio para ficar, né? Veio para ficar. Ele veio para ficar. Até pela questão da economia, também a sustentabilidade, né? O pessoal está se preocupando muito, né? O consumo de energia no LED é muito menor. Eu vejo também, às vezes, até a própria durabilidade. No começo, quando chegou o LED, eu lembro que a durabilidade do LED era menor. A gente fica trocando fita, tal. Hoje a gente vê que a durabilidade de horas que ele fica ligado é muito maior. Então, só que daí a gente tem um mito ali que você falou, da fita. Não é a fita que queima. É a fonte. Ah, é? É a fonte. Olha só, eu acredito que não sou eu nesse podcast que acreditava que era o LED que queimava. E tem fonte? Sim, é a fonte. Também pode ser a fita. Pode ser, claro, pode né? ser. Mas geralmente, 90% dos casos é a fonte. Porque a fonte não está calculada certo para aquela capacidade de metro linear de perfil. Isso daí já é uma super dica para quem está caindo no conto do vigário, do eletricista, que precisa trocar todas as fitas de LED e às vezes é só uma fonte, gente, que vai voltar à vida daquele LED. E tem clientes que falam, não, eu não quero perfil de LED porque a fita queima com facilidade. Não, não é a fita. É a fonte. É a fonte. Olha só, a gente começa a entrar num assunto que eu vou entrar agora, a importância de um arquiteto dentro de um projeto. Agora eu vou puxar o peixe, a sardinha pro teu lado, talvez. Porque muitas coisas, informações, a gente acaba não dominando o assunto, obviamente, que um profissional
na arquitetura, e também ou é enganado ou gasta mais do que o necessário, né? E um ponto que eu vejo muito importante, eu sei porque a gente pegou uma arquiteta para nos auxiliar no nosso apartamento, e é a questão da dor de cabeça, do acompanhamento e da economia, ou seja, são vários pontos, né, que é importantíssimo a presença de um arquiteto de um projeto, de um apartamento. Principalmente se a gente utilizar o exemplo ali de um apartamento, sei lá, hoje em Itapema a gente não tem baixo padrão, né? Médio e alto padrão. Então qualquer imóvel que a gente fala aqui parte já aí de R$1 milhão, né? 700, 800 mil reais um apartamento. Então eu acho que para um investimento que você faz isso, você não pode deixar de ter um profissional que te auxilia, tá? Laís, derrube esse mito agora, que o arquiteto, fica caro o projeto com o arquiteto. Então, o que você tem em sua defesa a falar para as pessoas que têm ainda essa consciência? Tem muita gente ainda que tem essa... Eu vou dizer que é uma cultura, né? Cultura, é. De dizer que não, o arquiteto é muito caro e arquiteto é só pra gente rica. Isso. Não é. O que acontece? A obra em si, ela já dá inúmeros perrengues, né? Digamos assim. Muitos perrengues. E quando você contrata um arquiteto, quem vai resolver esse perrengue é o arquiteto. Eu, por exemplo, quando sou contratada, porque hoje o meu orçamento, ele é partido em 2. Tá. Laís, eu quero só o projeto. Tudo bem. Faço o projeto, te entrego em mãos, com tudo detalhado, tudo especificado, e você vai atrás da execução. Da mão de obra, do material, tudo com você. Tá. Laís, eu quero o projeto mais o acompanhamento. É onde o projeto está todo especificado, todo detalhado, só que eu vou atrás dos orçamentos, do material, da mão de obra. Eu executo, o marceneiro foi na obra, instalou um móvel, furou o cano. Eu não vou ligar para você, Rafael, furou o cano. Não, eu vou resolver. Eu vou ter que ir atrás. E eu te entrego... Furiosa atrás do marceneiro, nossa, com certeza. Furiosa. E eu te entrego o apartamento pronto, com a chave na mão, roupa de cama, todos os utensílios, claro, que você quiser. Dá para ir, na verdade, implementando dentro do projeto, exatamente, né? Se quiser. Exatamente, para você entrar para o apartamento. Porque eu vejo assim que tem clientes, Laís, que são traumatizados com a questão de mobiliar um apartamento. Por exemplo, tem cliente que fala assim, Rafael, eu quero um apartamento já mobiliado, pronto para eu entrar. E às vezes a dificuldade de vender para esse cliente, ela entra na questão de que a mobília que ela vê, ela não se agrada. Não se agrada. E a questão da forma de pagamento que ela quer também não encaixa no apartamento mobiliado, porque obviamente a pessoa que mobiliou um apartamento para vender, ela vai ter o valor da entrada do imóvel e da mobília que ela colocou. Sim. Então, a entrada também ela se torna maior. E aí eu fico com dificuldade, eu falo em nome dos corretores, de encontrar um imóvel no perfil na questão financeira que ela quer pagar, por uma questão de trauma. E aí você tem que fazer todo um trabalho psicológico com essa pessoa e explicar para ela que vale a pena contratar um arquiteto para que você não passe essa dor de cabeça, né? Então, assim, tem pessoas que realmente têm trauma de mobiliar justamente pela dor de cabeça que acontece. E a gente sabe que, né, você ir atrás, marceneiro, eletricista, né, um estraga uma coisa, põe a culpa no outro, né, demora, não vem trabalhar, não aparece, acaba atrasando a obra, na execução, enfim, N fatores aí que... Não, e também tem realmente dá dor de cabeça. Nossa, demais. Até a contratação, por exemplo, o cliente vai contratar uma marcenaria, paga a marcenaria anoitece, como a gente diz, anoitece, não amanhece, tipo, simplesmente some. Também tem esse problema. E eu, como responsável da obra, eu jamais vou te indicar um fornecedor, né, uma mão de obra, que vai fazer ou o serviço mal feito ou que não vai entregar, jamais, porque eu sou responsável por isso. Sim. Então, se o meu fornecedor que eu te indiquei não te entregar, eu vou ter que arcar com essas despesas, sabe? E eu vejo também, Laís, que tem assim, ó, eu falo em nome também dos clientes que sofrem criam essa crença e desenvolvem uma insegurança, que é o quê? O arquiteto, às vezes, ele vai em cima de uma indicação específica. Às vezes também não é o melhor preço e consegue com uma boa qualidade. Ele induz, às vezes, o cliente a comprar com algum marceneiro, uma parceria, né? E isso acontece no mercado de vocês, isso, né? Eu vejo que esse não é um profissional focado no cliente, né? Por isso, às vezes, como eu falo, os bons pagam pelos maus. Exato, né? exatamente. Eu faço diferente. Não tô puxando sardinha pro meu lado, mas eu faço diferente. Eu apresento os orçamentos pro cliente, no mínimo sempre 3, pra gente comparar. Claro que qualidade, preço e prazo de entrega. Contra qualidade e seriedade, isso custa.
Claro. Né? A pessoa que ela vai te entregar um produto com qualidade no prazo, obviamente vai ser um preço diferente da pessoa que não tem compromisso com o cliente, vai entregar uma qualidade ruim Exato. e vai atrasar. Então, vamos comparar empresas com qualidade E né? sérias. E sérias com outras empresas sérias com qualidade. Exatamente. A gente faz essa comparação com empresas que seguem a mesma linha. Mas se eu te apresentei os 3 orçamentos e você não quer fechar com nenhum deles porque você tem um amigo marceneiro, por exemplo, Muita Rafael, você confiança e fica tal. à vontade. Entendi. À vontade de fechar. Legal. Não é obrigado a fechar E a com quem eu fiz execução? orçamento. Como assim? Eu escolhi um marceneiro que não é um parceiro seu, uma indicação sua, mas é um parceiro meu. Um conhecido seu. meu. Vamos Ok. colocar assim. Você acompanha a execução da mesma Eu forma. acompanho a execução, sim, só não me responsabilizo. Porque, por exemplo, eu não conheço o teu parceiro. Entendi. Não tem como eu me responsabilizar por um serviço dele. Entendi. Se Entendeu? der BO, eu tenho que reclamar, eu tenho que reclamar com ele. Exato, eu vou cobrar dele, mas eu vou Aham. te comunicar e você que vai Entendi. né? Tá. Bom saber entender como funciona isso. Exato, também. porque a partir do momento que eu te indicar, eu já trabalhei com aquela empresa, eu sei como é que eles Legal. entregam, o jeito que eles trabalham. Tá. Top. Acho que ficou bem claro a questão da importância do arquiteto. E você entrega, obviamente, o apartamento pronto, então com a chave na mão. Pronto, e finalizado. só o cliente curtiu o apartamento sem dor de cabeça, é só alegria. tá? Exato, exatamente. Economia na compra dos produtos. Então, Como funciona isso? Também entra um pouco dentro desse assunto que a gente falou das vantagens, né? Do Exato. arquiteto. exato. Hoje nós fazemos orçamento com várias empresas parceiras, né? Mas também, elas vão querer me matar se assistir esse vídeo. Não, seja sincero. Porque- Nosso Conficast tem que ser mais sincera possível, tá? Por favor. Porque hoje a gente tem internet aí, Uhum. né? Só que a internet tem o seu lado bom, o seu lado ruim também. Com certeza. Isso a gente tem que Também entrar tem em clientes pauta. com trauma de comprar na internet. O que porque que não souberam como comprar e aonde comprar. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje a gente faz o orçamento com as empresas. Uhum. Só que, claro que uma empresa física, ela vai pagar aluguel, funcionário, ter toda aquela despesa física Que um site não vai ter. que uma loja online não tem. Então, é Com o certeza. mesmo produto que na loja física, por exemplo, uma monocomando, né? Uma torneira de banheiro. Você vai pagar 1.150 na loja, na internet você vai achar por 800. Economia, sei lá, de 30% ou mais. Exatamente. Só que, claro, que se danificar alguma coisa, tu vai ter todo aquele empenho, a incomodação de ligar para o 0800, ficar horas no telefone. Diferente de ir ali na solicitar- loja e já trocar. Né? Exatamente. Isso com qualquer coisa. E móveis soltos. Acontece, eu tive uma cliente que ela comprou todos os móveis soltos pela internet. Sofá, cadeira, mesa de jantar, tudo. Só que em loja você escolhe o acabamento, o tecido, tudo isso. Entendi. Na internet não tem como. Não tem como. A não ser que vai- você encontre um produto, o mesmo produto na internet, né? É uma situação E que pode específico acontecer. da tonalidade que você quer. Eu quero Isso. uma poltrona terracota. Você foi, encontrou a poltrona terracota Entendi, e comprou, entendeu? entendi. Então, assim, o cuidado também nos sites, No site. né, Laís, pra você comprar, né? Mas você também, se o cliente quiser, Laís, eu quero que você pesquise em lojas e também em site. Você Sim, também sim. pesquisa e dá a opção pro Hoje, cliente. eletrodomésticos, por exemplo, né? 90% dos meus Hoje eu projetos. vejo que no eletrodoméstico quase ninguém vai na loja mais comprar, tudo na internet, né? 90% dos meus projetos a gente acaba comprando na internet, os eletrodomésticos. Geladeira, frigobar, cervejeira, micro-ondas, forno, tudo. Tudo. E eu vejo que a economia realmente, ela... É o que você Muito. falou, não tem o custo da estrutura, obviamente, consegue fazer um preço melhor, né? Exatamente. A questão, às vezes, do prazo implica um pouquinho, né? As- Porque a internet com frete, às vezes, tem... Eu comprei algumas coisas, por exemplo, que demoraram 30 dias para chegar. Né? Na loja, você tem esse imediatismo, dependendo da tua necessidade. Você consegue ter esse conforto, às vezes, de estar ali na loja, ou poucos dias para chegar, né? Isso. E na internet, quando não atrasa, né? O prazo de entrega é 30 dias Exatamente. quando não atrasa. Quando não atrasa na internet. Exato. Tem os prós e os contras. Mas, Tem. enfim, assim, vamos lá. Comprando com segurança, orientação, sabendo de comprar, a internet também se torna hoje uma ferramenta excelente Super vantajoso. para a economia. Super. Legal. E questão de custo para mobiliar um apartamento. Tá? Porque assim, eu sei que é difícil entrar nesse assunto, porque o céu é limite. Né? Você pode pegar uma cadeira de R$2.000 como pagar uma cadeira de R$20.000 ou mais. Sim. Né? Você comentou comigo antes do nosso Conficast que você foi numa feira, tinha uma mesa de qual valor que era? 190 mil. 190. Assinada, né? Assinada, não. Assinada. Tem que deixar claro Assinada. que isso, não é qualquer mesa. Mas eu posso ter uma mesa também, R$7.000, Pode. R$8.000, uma boa 5, mesa. 4.
4 né? mil, 5 mil. Então, olha a diferença. Vamos fazer um cenário aqui para a gente conseguir contextualizar, tá? Para quem está nos assistindo que tem um apartamento ou quer adquirir um apartamento aqui na nossa cidade, consiga se preparar e ter uma projeção, tá? Lembrando que é só uma projeção do que gastaria com ele pronto. Estou falando de madeira, pedra, eletro, móveis soltos, iluminação, hidráulica, decoração, tudo, tá? Um apartamento que a gente usou um exemplo de R$2 milhões, né? Que você já consegue comprar um apartamento em Itapema, um apartamento 3 suítes, bem localizado, com conforto, enfim, um acabamento de alto padrão, né? Laís, eu quero, por exemplo, vir para esse apartamento na temporada, quero utilizar como segunda moradia, quero explorar uma renda passiva, por exemplo, um aluguel de temporada, né, por diárias, mas eu quero ter conforto, só que não quero também gastar muito. Né? O que teria de projeção, se você pudesse nos dar um percentual de gasto em um apartamento nesse perfil? R$2 milhões, aí uns 3 suítes. 3 suítes. Hoje vai gastar em porcentagem de 20% a 25%. Certo. Né? Então, um apartamento de 2 milhões, 400 a 500 mil reais. Exatamente, porque como a gente falou, o céu é o limite. Né? Às vezes eu quero um sofá mais confortável, vou pagar 20 mil no sofá. Certo. Mas a cadeira da mesa de jantar eu já pago 900 1.200 ou 1.200 uma compra cadeira. uma cadeira também. Sim, que é o custo-benefício. Certo. Se você for vir passar as férias, no caso, e alugar. Certo. É o custo-benefício. Se você já for pro alto luxo, que daí uma peça assinada, alguma coisa assim. Ou para moradia, vamos colocar assim, o mesmo apartamento de R$2 milhões e colocar um alto padrão porque eu quero morar. Aí eu não quero também só pensar na economia, eu quero pensar no conforto, eu quero pensar num mimo para mim, vamos colocar, eu quero um quadro assinado, um sofá, um tapete assinado. Aí mais ou menos seria que valor que a gente está estimando? 30%, 35%. 30%, 35%. Porque daí temos peças assinadas. Entendi. Peças assinadas são 600 exclusivas. a 700 mil reais. Exato. Gastaria. Também tem a questão se Mas você... esse é o mínimo, né? É o mínimo, né? Exato. Se você colocar algo mais simples ainda, também às vezes você consegue... Em alguns pontos, né? Porque tem alguns locais no apartamento que você consegue economizar. Sim, né? sim. Dá um exemplo no que você poderia economizar no apartamento. Coisas que eu não posso pensar em economia e coisas que eu posso, por exemplo, economizar. Isso que na tua visão de arquiteta você consegue dar uma dica. Você consegue economizar na pedra natural. Tá. Né? Porque hoje, se você for colocar... Tem vários tipos também, né? Tem vários tipos. Tem o mármore dolomítico branco Paraná, por exemplo. Se você for fazer sua cozinha toda de branco Paraná, você vai pagar X valor. Se você for fazer num granito escovado, para não ter aquele Até para a questão da durabilidade também, né? Também. Por exemplo, não da durabilidade, mas da questão do cuidado. Tem pedras que você tem que estar muito mais cuidadoso. Por exemplo, você vai alugar um apartamento. A pessoa que geralmente aluga o teu apartamento não vai cuidar como você cuidaria. Né? Então, às vezes, você coloca uma pedra não tão sofisticada. Por exemplo, essa é a tua linha que você está colocando. Isso. O granito, ele é uma das pedras mais baratas. Só que daí a gente tem vários estilos, né? Tem acabamentos, digamos. Tem o polido, que é o básico do básico. Todo lugar tu vai ver um granito polido. Mas também temos o escovado, que ele fica uma pedra barata, só que bonita. Fica linda. Isso que é importante deixar claro. Não quero economizar e deixar o apartamento, desvalorizar o imóvel por ter economizado em alguma coisa. Eu quero ter uma economia, mas deixar o imóvel continuando sendo bonito. Usa um granito escovado. Legal. Você vai pagar barato e vai impactar, vai ficar bonito. Numa área gourmet, eu usei na bancada da churrasqueira um granito escovado. Quem não sabia que era granito falava, meu Deus, que pedra linda. Eu falei, gente, esse aqui você tem na tua casa? Tenho certeza que você tem na tua casa. Só que é o polido. O processo dela que é diferente. O acabamento, exatamente, que é o polido. Porque hoje o polido é o convencional. Todo mundo tem, eu tenho certeza. Todo mundo tem na sua casa. Só que o acabamento escovado, as pessoas não conhecem ainda. É verdade. A grande maioria. A grande maioria não conhece. Então é a mesma pedra, só que com um acabamento diferente. E tá em alta, diferente. tá dentro das tendências também. Super em alta. Aí, ó, uma mega dica, tá? Super Pega em alta. essa dica que ela está dando pra vocês aí. Que legal, de economia. E eu vou dizer, pedra dentro do apartamento vai bastante. Vai né? bastante. Porque você vai usar em área molhada, né? Área de serviço, cozinha, parte da churrasqueira, banheiros, lavabo, vai tudo pedra. E hoje a gente não usa só em área molhada. Hoje a gente vai fazer um painel de televisão, Verdade. a gente utiliza pedra natural. No nosso projeto tem a pedra no painel também. Um painel de cabeceira, a gente utiliza uma pedra natural, depois uma cabeceira sobreposta. Ou seja, a pedra daqui a pouco tá até substituindo a madeira. Super! Na Feira de Milão do ano passado,
Os móveis da cozinha eram feitos todos de pedra. Até a porta do móvel era pedra. As divisórias internas eram pedra. Então, daqui a pouco... Chique, hein? Deve ter ficado lindo também, né? Sim, com certeza. Prepara o bolso, se prepare. Prepara o bolso. Porque daí não reclame, vai ficar lindo, mas não reclame. Exatamente. Que legal. Esse é o alto luxo que a gente fala. Né? Esse é o alto luxo. Você paga, mas vai ter alguma coisa... é diferente, né? Quando você chega no apartamento, você fala, nossa, esse apartamento, realmente, a pessoa não economizou. Investiu. E ficou lindo. Exato. Né? Agora a gente vai puxar esse gancho, né? Agora eu vou pegar a tua sardinha e vou puxar para mim, tá? Vantagens de comprar um apartamento mobiliado. Imobiliado com acompanhamento, com uma execução de uma arquiteta que com certeza vai estar tudo conversando, né? Um ambiente com o outro, tudo com harmonia. As vantagens. Hoje um apartamento, Laís, se você for comprar um apartamento mobiliado, você, fora a questão da liquidez, né? Que eu não digo só dor de cabeça, mas tem gente que tem pressa de vir para o apartamento. Né? A gente até pode falar nesse assunto também, que é a questão do prazo. Né? Hoje você iniciar um projeto, Laís, um gancho, tá? Um parênteses no meu assunto aqui que comecei, e entregar quanto tempo? Pronto, o apartamento. Um apartamento, e vou colocar uma metragem para te ajudar também a calcular, de 130 a 140 metros privativos, 3 suítes, vamos colocar. Isso depende muito do que o cliente tem já de valor para gastar. Se ele tem pressa e tem dinheiro para investir, em 3 meses fica pronto. Agora, se o cliente depende de algo... Fluxo. Para entrar... Exatamente, para entrar um dinheiro para investir, certo. Aí vai de 6 meses a 1 ano. Tá. Bem então, tranquilo. Se você está preparado financeiramente, dentro daqueles valores que a gente comentou aqui, pode considerar 3 meses para entregar o apartamento. Então, na questão da revenda, tem gente que não quer, além de se incomodar e tal, quer a pressa de estar mobiliado o apartamento. Então, mobiliar o apartamento para revenda, né? Tem muitos investidores que compram apartamento e mobiliam para revender, eles nem usam, nem exploram o apartamento, simplesmente mobiliam para revenda. Então você pega o público que quer já morar de imediato, pega o público que se apaixona pela mobília, que muita gente não tem a visão quando está sem mobília o apartamento, por isso que as consultoras investem tanto em showroom, que a mobiliada é uma visão e sem mobília é outra. Exato. Né? E tem a questão que você pode até ter um ganho em cima da própria mobília. Ou seja, vamos colocar o exemplo, você gastou 400 mil reais na mobília em um apartamento de 2 milhões, você pode colocar esse apartamento para vender por 2.600, 2.700 por já estar mobiliado. Ou seja, a pessoa também paga pela comodidade de ter um apartamento mobiliado, né? E poder utilizar de imediato. Então, além de todas essas vantagens que a gente falou, né, de mobiliar um apartamento com acompanhamento de um profissional, temos também a questão da liquidez do imóvel e a valorização, ou seja, além de tudo, você ganha dinheiro em cima desse imóvel. E quando é com acompanhamento de um arquiteto, o cliente, quando vai visitar esse apartamento, empreendimento, ele já tem o conhecimento, não, esse aqui foi feito por uma arquiteta. Já muda, né? Muda totalmente, porque tá tudo ornando. Tá um ambiente conversando com outro ambiente, isso. A decoração conversando com os móveis. Ou não tá faltando nada, ou não tá exagerado. Exatamente. Né? Tem um equilíbrio dentro do apartamento, isso é verdade. A gente nota, claro, a diferença de um proprietário que mobiliou da concepção dele. Tem proprietários que tem muito bom gosto também. Fica o apartamento muito bom. Mas em alguns locais, em alguns momentos no apartamento, você nota que aí não tá muito... conversando, né? Como você falou. Então, o arquiteto realmente é bem, bem interessante. Sim. Né? E vantagens para quem tem um apartamento e quer investir também. Né? Laís, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Foi extremamente esclarecedor. Acredito que vai somar muito na decisão de muitos clientes da Confidere e do mercado imobiliário em geral, na questão de mobiliar, se mobilio, se não mobilio, o que eu coloco, o que eu não coloco, quais as tendências, o que eu não coloco para ficar um apartamento ultrapassado, né? Porque tem a palavra atemporal, né? Atemporal, que vocês utilizam muito, que são coisas que não saem de moda. Que não saem. Né? Então, às vezes você pode explorar. Que legal. Muito obrigado pela tua presença e foi muito bom o nosso bate-papo. Eu que agradeço e muito obrigada por essa parceria. Com certeza, conta com a gente.